4 anos atrás, e esse presente sou eu na vida dela. Ela tem que glorificar a Deus porque conseguiu casar comigo. Deus em Cristo abençoe minha esposa. Quando os irmãos ouvirem que está encerrado este trabalho, ali atrás eu trouxe alguns livros que têm sustentado nossa casa, nossa vida. E se os irmãos sentir de Deus de nos abençoar, será uma honra, tá? Um valor de R$20, tem ali vários títulos. Eu tenho aqui, irmãos, esse aqui, Atributo de Deus, tem ali uma série de oração, né? E se os irmãos quiserem adquirir, só procurar minha esposa no final do culto. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 8, escrito está: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia dos Asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: lança as costas a tua capa e me segue. Podes tomar assento? Queridos irmãos, redobre a sua atenção para aquilo que nós continuará ouvindo da parte do nosso Deus. É de conhecimento de todos nós que o autor do livro de Atos dos Apóstolos é o nosso Dr. Lucas, é o nosso apóstolo Lucas. A informação que nós temos é que o livro de Atos dos Apóstolos é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Para nós termos o conhecimento do livro de Atos dos Apóstolos, se faz necessário nós ter o entendimento do livro de Lucas. Atos é conhecido por todos nós como Atos dos Apóstolos. Eu gosto da linguagem dada por alguns teólogos, e os mesmos nomeiam este livro como Atos do Espírito Santo. Acredito que esse termo é o que mais se aplica a este livro, pois de uma forma muito clara nós vamos observar as ações do Espírito Santo no seio da igreja, orientando, aconselhando, guiando. Atos eu costumo repartir em 3 palavras: ascensão, descida e expansão. Atos é o único livro que não tem saudações finais.
pois mais uma terça-feira a igreja está fazendo história. O capítulo que nós tomamos por base essa noite trata-se da prisão do apóstolo Tiago, em ato contínuo, a prisão do apóstolo Pedro. Essas prisões vai dar-se com um homem conhecido como Herodes Agripa I. Alguém vai dar informação que este Herodes, ele era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Esse Herodes, percebendo a expansão da igreja, vai levantar-se com uma ideia: vamos neutralizar, vamos paralisar, vamos bloquear o crescimento da igreja. O que me assusta é que ele não vai colocar as mãos sobre os membros da igreja, ele vai colocar as mãos sobre os cabeças da igreja. Ele vai pegar Tiago, após pegar Tiago, ele vai matar Tiago fio a espada. Percebe que a maldade cruel e brutal que Herodes está cometendo contra alguns da igreja está trazendo alegria, está trazendo felicidade, sorriso para aqueles que querem ver a igreja parar. Ele, percebendo que matando Tiago, os inimigos da igreja estão festejando, então ele não vai parar por aí. Ele vai continuar com a sua maldade cruel e brutal. Ele vai pegar o apóstolo Pedro. Percebe que ele quer fazer com Pedro o que de fato fez com Tiago. Só que o povo judeu está festejando uma festa, aonde nós lemos que é nomeada a festa do pães asmo, que segundo Hernani Dias Lopes diz que ela vai se iniciar depois da festa da Páscoa e tem a durabilidade de 7 dias. Herodes, percebendo que o povo está festejando essa festa, ele não vai apresentar Pedro, não vai sentenciar Pedro, ele vai pegar Pedro, vai guardar Pedro dentro de uma prisão. Percebe que ele vai dar ordem para 4 quaternos de soldado. Essa igreja é uma igreja inteligente, sabe tanto quanto eu, que um quaterno é 4 homens, 4 quaternos são 16 homens, para tomar conta do apóstolo Pedro, pastor Alexandre. Herodes não é bobo, Herodes ficou sabendo que Pedro foi preso 2 vezes pelo Sinédrio e foi solto. Então, na mentalidade de Herodes, ele está pensando assim: se eu não reforçar a prisão, ele vai ser solto de novo. Se eu não reforçar a prisão, ele vai sair de novo. Em contrapartida, a igreja não vai participar da festa. A igreja vai entrar dentro da casa de Maria, mãe de João Marcos, vai fazer uma campanha. A campanha não é para Deus abrir a porta, a campanha não é para Deus dar carro do ano, pastor Alexandre. A campanha é pela vida do apóstolo Pedro. E que campanha é essa, pregador? Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Percebe que a igreja só vai entrar na casa de Maria para orar pela vida de Pedro, porque ficou sabendo que quando passar a festa, o próximo ser morto é Pedro. Então já perdemos Tiago e não queremos perder Pedro. E já que não queremos perder Pedro, a gente não participa da festa, mas entra em campanha. A primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que a igreja só vai despertar para orar depois que perdeu Tiago, e o próximo é Pedro. Enquanto Pedro não está sendo sentenciado à morte e nem Herodes morreu, a igreja não ora. A igreja só vai orar depois que Tiago morre. E vê se não parece com a nossa história. A gente só volta a orar, só volta para a intimidade depois que a porta fecha, depois que o aleluia, alguma coisa acontece. Mas eu vim te para os filhos, para
dia. Para quem tem mão para levantar e mente para guardar o quê? Não espera alguma coisa acontecer para voltar para o lugar da intimidade, para o lugar da oração, para o lugar do jejum. Essa é a noite de nós voltar àquilo que nós éramos antes. Herodes está com sangue nos olhos, porque ele quer que acabe a festa para sentenciar e matar Pedro. Mas a igreja está unida, orando. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. E o texto diz que quando está para terminar a festa, Herodes está imaginando como vai apresentar Pedro e matar. Aí olha o que Lucas diz: e Pedro dormia. Calma aí, gente. A festa está terminando. Herodes está maquinando como é que vai sentenciar e matar. E olha Pedro dormindo. Parece que Pedro está preocupado com a sentença de morte sobre a vida dele. Pedro está dizendo: Herodes quer me matar, mas eu vou dormir. Por que, Pedro? Porque sobre a minha vida há uma promessa. E a promessa é: tu não morre de morte brutal, mas vai tornar-se velho. Pedro está dizendo: a promessa ainda não se cumpriu, então pode levantar 11 mil demônios, 1000 à esquerda, 10 mil. Alguém entendeu? Vou repetir. Pedro está dizendo: sobre a minha vida há uma promessa, e a promessa ainda não se cumpriu. E já que não se cumpriu, pode levantar 11 mil demônios, 1000 à esquerda. Eu não sei quem tem mão para levantar, mas Deus te trouxe aqui para dizer: volte a dormir, volte a se tranquilizar. A tua casa está debaixo de promessa, e não tem Herodes que vai impedir. Pedro está dor, e parece que eu vejo alguém olhando para Pedro e dizendo: o próximo a ser morto é você. A festa está acabando. Herodes está maquinando como é que vai te apresentar e te matar. E Pedro está dizendo: na minha vida há uma promessa. 3 pessoas entenderam, eu vou voltar a minha fala. Alguém está olhando para Pedro e está dizendo: tu vai ser morto por Herodes. E Pedro está dizendo: pode falar o que quiser, mas sobre a minha vida há uma promessa. Será que você pode pegar na mão de alguém que está à tua esquerda, alguém que está à tua direita, dar um sorriso para ele, de 15 para meio-dia, se não for 15 para meio-dia, está faltando 5 para meia-noite, e dizer: fica tranquilo, tu está debaixo de promessa, não tem decreto de Herodes, não tem Satanás que vai impedir. Deixa eu ver se alguém tem mão para levantar e abrir a boca para adorar. Você está debaixo. Pedro está dormindo, e a igreja: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. O texto diz que de repente sobreveio na prisão de Pedro um anjo que olha para Pedro e diz: levanta-te depressa. Percebe que quando Pedro levanta, as cadeias que prendem Pedro é arrebentada. E a pergunta que não quer calar é essa: quem chamou o anjo? A oração da igreja. Porque escrito está que a oração de um justo. Então Pedro está dormindo aqui, a igreja está orando ali, e Deus está trabalhando. Só que ele não fala para a igreja, pastor Alexandre, que está trabalhando. Porque se ele falar para a igreja para de orar. Pedro está dormindo, a igreja está orando. Solta Pedro, e Jesus está trabalhando. O anjo olha para Pedro e diz: acorda depressa.
ou levanta-te depressa. Pedro levanta, aí olha o anjo, cinge-te, calça e veste. Eu não tenho tempo para falar sobre a capa, a sandália, que o anjo está devolvendo para Pedro, mas eu quero falar sobre o cinto que o anjo está devolvendo para Pedro, pastor Alexandra. Na nossa cultura brasileira, o cinto é um acessório que segura as nossas calças. Mas para o judeu, o cinto representa 3 coisas. Quantas coisas? 3. Quais são? Nome, honra e autoridade. Nenhum judeu saía de sua casa sem um cinto. Meu Deus, aleluia. Quando Herodes prende Pedro e tira o cinto de Pedro, ele está prendendo Pedro em 2 prisões: a física e a psicológica. Mas enquanto a igreja orava, o anjo vai lá no depósito de Antônia, pega aquilo que Herodes tirou de Pedro e diz: toma. Em outras palavras, o anjo está dizendo para Pedro: o que Herodes tentou tirar de você, que é a autoridade, que é a honra, que é o nome, eu te devolvo, toma. E agora me segue. Só que Pedro não tem chave da prisão, mas tem promessa. E parece que eu vejo Pedro com cinto, com capa, com sandália, e diante da porta o anjo olha para Pedro e diz: me segue. Mas como vai seguir se não tem chave? Mas ele tem promessa ao bispo da igreja. O texto diz que quando Pedro pisa a porta, e a pergunta que não quer calar é essa: não tem homens vigiando Pedro? Não tem guardas sendo colocadas ali para vigiar Pedro? E como é que Pedro sai? Isso aqui é para tu dar glória convosco. O mesmo anjo que é chamado pela igreja para visitar Pedro é o mesmo que se responsabiliza de cegar os inimigos de Pedro. Não, 3 pessoas entenderam, eu vou repetir. O mesmo anjo que foi chamado pela igreja para visitar Pedro é o mesmo que diz: tu vai passar e ninguém vai te ver. Tu vai passar e eu levante a mão para cima, porque tem uma profecia na minha boca. Eu vim dizer nessa noite que a tua casa está sendo alvo de livramento de Deus. De livramento. Alguém ficou de pé ali. Alguém levantou a mão aqui. Se prepara, porque nessa noite há livramento. Há livramento. Deixa diz o caminho para o fim. Que Pedro sai pela primeira porta. Aí olha o anjo, me segue. Pedro não tem chave, mas tem promessa. Ele pisa a porta. Pedro sai pela segunda. O anjo olha para Pedro e diz: me segue. Pedro não tem chave, mas tem promessa. Ele pisa a porta. Percebe que Pedro não precisa fazer figuinha. Pedro não precisa fazer guerrinha com ninguém. Aí Jesus me ensinou uma verdade aqui, pastor Alexandre, que quem tem presença e quem tem promessa de Deus em ministério não precisa queimar ninguém, é só pisar que as coisas acontecem. Quem tem chamada, eu estou pregando para quem tem chamada de Deus, é só esperar o tempo que as coisas acontecem. Eu vivo numa geração de gente que queima um para entrar no lugar do outro, mas eu vim pregar para alguém que a tua hora vai chegar. É só andar, é só caminhar, é só andar. Cata a mão de alguém, se tu tem chamada, é só andar.
precisa falar mal de ninguém. Se tu tem chamada, tu anda, as coisas abrem. Tu anda, as coisas acontecem. A porta abre. E agora Pedro está diante de uma porta de bronze. Aí olha o anjo e segue. Pedro pisa, a porta abre e agora Pedro está liberto. Só que Pedro está olhando para tudo que vivenciou, está desacreditando do que vivenciou. Aí o anjo, pastor Alexandre, vai enveredar Pedro a uma rua e vai se apartar de Pedro. Só que Pedro agora é a resposta de oração da igreja. E Pedro está liberto. Sabe para onde Pedro vai? Para o lugar que a igreja estava orando por ele. E ele chega lá, há uma porta de madeira. Pedro não pisa para a porta abrir. Pedro bate, porque Pedro entende que a vida é feita de fase. Não é que deu certo ali que vai dar certo aqui. E a igreja ainda está orando. E a oração da igreja solta Pedro. Só que uma jovem chamada Rode está no lugar da oração. E alguém vai dizer que ela tem de 15 a 17 anos. Ela sai do ambiente da oração para atender a porta. Só que no meio do caminho ela ouve a voz de Pedro e diz: eu não vou nem abrir. Eu vou voltar para o lugar da oração e vou noticiar para a igreja que quem está batendo na porta é resposta de oração dela. Ela vai voltar e diz: quem está batendo na porta é Pedro. E olha o que a igreja responde para essa jovem: é um anjo. Percebe que a igreja ora por quem? E quem está batendo na porta? A resposta de oração está na porta e a igreja está dizendo: é um anjo. Só que Pedro insiste em bater, porque Pedro quer noticiar para a igreja como foi liberto. Pedro está dizendo: daqui não sai, daqui ninguém me tira. Até que a igreja abre a porta e Pedro vai começar a noticiar. Eu estava dormindo, de repente veio um anjo que mandou levantar. Quando eu levantei, as cadeias que prendiam a minha mão foi arrebentada. De repente ele devolveu tudo aquilo que Herodes tomou de mim e mandou eu andar. Quando eu andava, a porta abria e eu fui liberto. Só que em contrapartida, Herodes está furioso. Por quê? Porque ele vai olhar na prisão para apresentar Pedro e Pedro não está. Herodes prende Pedro na prisão física, na prisão psicológica, mas a oração da igreja. Mas a oração da igreja. Mas a oração da igreja vai tirar Pedro da prisão. E Pedro está noticiando com a igreja. E Herodes está furioso. Por quê? Porque Pedro não está mais lá. Eu não sei se dá para você entender o que o Espírito está dizendo para alguém nessa noite. Que eu te trouxe aqui para dizer: eu vou tirar alguns Pedro da mão de Herodes. Só por causa da sua oração. Não sou meu lado esquerdo que entendeu, eu vou repetir. Tem gente que vem aqui que só Deus sabe a guerra, que está vivenciando e travando. E Herodes, desse ano não passa. Desse ano não passa. E Deus me trouxe aqui 9h02 da noite para dizer: enquanto eu estou pregando, eu estou liberando alguns livramentos para algumas casas. Deus estou minha boca nessa noite para dizer: tu vai vivenciar o melhor final do ano da tua casa, com a tua família. Herodes não vai ter gosto, que vai ter para dizer: acabei com ela, acabei com a casa dela, porque hoje deixou um farão dizendo: há livramento para tua casa, há livramento. Pedro está noticiando. Herodes está irado, porque ele reforçou a prisão, pastor Alexandre. Só que quando ele vai lá ver, Pedro não está. Eu só vim aqui só liberar isso aqui para alguém. Se prepara, porque hoje tem cadeias sendo quebradas.
Não, eu vou repetir, se prepara, porque hoje tem cadeias sendo quebradas. Porque Herodes se levantou com um decreto. Qual decreto? Mata, acaba. Mas só que Deus te trouxe aqui para dizer: enquanto tu levanta a mão, enquanto tu me adora, tem livramento chegando, tem escape chegando. Eu não sei quem levanta uma, levanta as duas também. Assim diz o Senhor: essa terça-feira eu decidi livrar, eu decidi livrar. Se prepara para você entrar nessa casa e dizer: Pedro foi solto e eu e minha casa. Não adianta tirar o cinto, a capa, a sandália e nem reforçar a prisão, porque é uma igreja que está dizendo: não deixa morrer, tu tem promessa. Não deixa morrer, tu tem promessa. E pela oração da igreja, Deus enviou um anjo. Foi na prisão de Pedro: levanta, levanta. Eu escuto barulho de cadeia sendo quebrada aqui. E Deus está dizendo: Ida, eu vou falar para 3 pessoas que essa noite eu estou dando livramento. Foi cancelado, pastora Jordina, pastor Alexandra, os planos do adversário em lares nesta noite. Foi cancelado os planos do adversário em casas nesta noite. Assim diz o Senhor. Fecha os olhos, a gente ora. Nosso Deus e nosso Pai, na sua presença nós encontramos nesta noite. O Senhor falou de várias maneiras no nosso meio, desde o momento da oração, ó Deus, nos hinos, ó Pai, nas oportunidades. E foi esta porção que o Senhor, ó Pai, colocara no meu coração para esta noite liberar para a tua igreja. Assim como teve livramento para Pedro, dá livramento para esta casa, é livramento para esta família. Herodes não vai ter gosto de oração. Eu falei que ia matar, eu falei que ia acabar. Oh Senhor, nesta noite o Senhor decidiu trazer pessoas aqui nesta casa para ouvir esta palavra. E a palavra é livramento. Descansa o coração. Ninguém da tua casa morre.